Israel está em guerra. O Irã ameaça. Os Estados Unidos se movimentam. E o mundo acompanha, como se fosse apenas mais um conflito geopolítico entre nações que nunca se entenderam. Mas não é apenas isso. Guerras nunca são apenas políticas. São sintomas espirituais. São revelações do estado interior de uma humanidade que continua buscando poder, segurança e controle nos lugares errados, da mesma forma que sempre buscou ao longo de toda a história. Billy Graham disse certa vez que as crises globais revelam a condição do coração humano. Não apenas o coração dos líderes que tomam as decisões, o coração de todos nós. O que fazemos com o medo? Onde colocamos nossa confiança? O que consideramos mais urgente quando o mundo ao redor começa a tremer? E talvez o que estamos vendo hoje não seja apenas uma movimentação militar entre potências regionais. Talvez seja um alerta, ou talvez seja um momento em que Deus está permitindo que a fragilidade humana apareça com clareza suficiente para despertar quem ainda tem ouvidos para ouvir. Jesus declarou com antecedência: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas ele acrescentou algo que poucos lembram com a mesma ênfase. Vude, não vos assusteis. Por que ele diria isso? Porque o medo paralisa. Porque a ansiedade consome energia que deveria ser direcionada para algo mais importante. E porque o discernimento desperta, mas o pânico apenas reage. E hoje, a pergunta certa não é: essa guerra é o fim? A pergunta certa é: o que Deus está tentando nos mostrar através de tudo isso? Fique até o final, porque a parte mais séria dessa mensagem não é sobre Israel, é sobre você. O primeiro ponto: Israel no centro da história. Israel nunca foi apenas um território. Desde Gênesis 12, quando Deus fez uma promessa a Abraão, que atravessou todos os séculos, Israel ocupa um lugar único na narrativa bíblica, que não pode ser ignorado sem custo interpretativo sério. Eu abençoarei os que te abençoarem. Essa não é linguagem poética ou metáfora espiritual vaga. É uma declaração com peso histórico e profético que ainda ressoa hoje. Ao longo da história, Israel foi atacado, disperso, perseguido com uma intensidade que não encontra paralelo em nenhum outro povo. Foi escravizado no Egito. Foi levado cativo para a Babilônia. Foi disperso pelo Império Romano. Só foi alvo de perseguições sistemáticas ao longo de séculos e nunca desapareceu. Isso por si só já é extraordinário. Impérios que tentaram apagá-lo da história não existem mais. Israel continua. Em 1948, o Estado moderno de Israel foi restabelecido após séculos de dispersão. Um evento que muitos cristãos associam ao cumprimento de profecias, como as de Ezequiel 36 e 37, onde a restauração de Israel, como nação, é descrita com uma especificidade que chama a atenção. O Billy Graham sempre reconheceu o papel especial de Israel na narrativa bíblica, mas ele também alertava com sabedoria: não transformem cada conflito em data marcada. Porque o foco da profecia nunca foi alimentar curiosidade ou gerar conteúdo de especulação. Foi preparar o coração para o que realmente importa. Então, quando vemos Israel cercado por tensões crescentes, a pergunta legítima é dupla. Isto aponta para algo maior dentro do plano profético de Deus, ou aponta para a repetição de um padrão histórico que sempre existiu? E talvez a resposta honesta seja: possivelmente as duas coisas ao mesmo tempo. E precisamos ter humildade suficiente para viver com essa tensão,
sem forçar uma certeza que não temos. O segundo ponto, o Irã e o que a Bíblia realmente diz. A Bíblia menciona a Pérsia. Isso não é especulação, é texto. Em Ezequiel 38, a Pérsia aparece como parte de uma coalizão que se levanta contra Israel num cenário escatológico de grande escala. Muitos estudiosos sérios associam a antiga Pérsia ao território do atual Irã. E quando você lê esse texto e olha para o mapa geopolítico atual, é impossível não notar a proximidade entre o que está escrito e o que está acontecendo. Mas cuidado. Cuidado real e necessário. Profecias bíblicas não são manchetes instantâneas. Não são previsões meteorológicas que se cumprem no dia seguinte. São movimentos dentro de um cenário muito maior. São conduzidos por Deus em um tempo que Ele determinou e que nenhuma análise humana consegue mapear com precisão. Ezequiel 38 descreve alianças específicas, estratégias concretas, um contexto que vai muito além de uma tensão bilateral entre dois países. O que vemos hoje pode ser um prenúncio desse cenário maior. Talvez, mas a história já viu impérios surgirem e caírem muitas vezes. Já viu gerações inteiras convencidas de que estavam vivendo o momento final. E o tempo continuou. E Billy Graham sempre dizia algo que cortava direto ao ponto. O problema do mundo não é o comunismo, não é o capitalismo, não é nenhuma ideologia ou nação específica. É o pecado. E talvez o verdadeiro campo de batalha não esteja no Oriente Médio. Esteja dentro do coração humano. Esteja na resistência de cada pessoa à transformação que Deus quer operar nela. Porque, no fim, não são as alianças militares que determinam o destino eterno de ninguém. São as escolhas que cada pessoa faz diante de Deus. O terceiro ponto. O maior perigo não é a bomba. Guerras assustam, mísseis assustam, ameaças nucleares assustam. E esse medo é compreensível, humano, legítimo em certo nível. Mas existe algo mais perigoso do que qualquer explosão. Algo que não aparece nos noticiários. Algo que não gera manchetes, nem movimenta mercados financeiros. Algo silencioso, gradual e devastador. Indiferença espiritual. Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Ou não falou apenas de conflitos externos entre nações, falou de frieza interna, de corações que foram se distanciando de Deus tão gradualmente que nem perceberam o momento em que a chama foi se apagando. De pessoas que continuam frequentando espaços religiosos, mas perderam o encontro real com o Deus que esses espaços deveriam celebrar. Talvez o sinal mais grave dos nossos tempos não seja a tensão entre Israel e Irã. Seja a falta de arrependimento dentro da própria igreja. Seja a facilidade com que cristãos consomem conteúdo sobre profecia, mas resistem à transformação que a profecia exige. Seja o interesse em identificar o anticristo enquanto se ignora o convite de Cristo. Se Billy Graham estivesse pregando hoje, em meio a toda essa tensão geopolítica, ele não começaria analisando mapas militares ou identificando coalizões proféticas. Ele começaria falando de arrependimento, de reconciliação com Deus, e de uma decisão que cada pessoa precisa tomar, independentemente do que está acontecendo no Oriente Médio.